Você já ouviu um ditado que diz que uma pessoa, para ser realizada, precisa plantar uma árvore, ter filhos e escrever um livro? Na verdade, esse ditado está me falando sobre deixar um legado. Plantar uma árvore é algo que continue vivo depois que partimos dessa vida. Ter filhos significa transmitir valores, princípios, ensino. Escrever um livro significa compartilhar sabedoria e experiência. Estamos vivendo um mundo um pouquinho complicado. As pessoas com mais de 50 anos estão sendo descartadas no mercado de trabalho, muitas vezes já não têm a atenção da família que deveriam ter. E no ambiente da igreja, da comunidade cristã, as pessoas com mais de 50 anos muitas vezes são descartadas, como se não fossem mais úteis e que não tivessem nada a acrescentar. Por isso, hoje eu quero chamar a sua atenção. Você que é jovem, tem muita coisa a aprender com aqueles que têm mais de 50. Você que já tem mais de 50, você ainda tem muita coisa para viver nessa vida, na sua experiência com Deus, você ainda tem muita coisa para fazer até o Senhor, o Deus eterno, o dono da vida, te chamar para morar eternamente com Ele. Eu, quando penso nos 50 a mais, eu fico olhando Abraão. Abraão tinha mais de 50, bem mais de 50, quando foi chamado pelo Senhor. Ele estava com quase 100 anos quando ele teve Isaque, o seu filho. Eu olho para Moisés, que já tinha 80 anos, quando tem uma chamada de Deus para uma grande missão. E aí eu fico olhando, e você? O que você está fazendo no reino de Deus? Ao mesmo tempo, eu olho para Samuel, pré-adolescente, e Deus já falando com ele. Eli, o idoso experiente, quando Samuel não sabe o que está acontecendo, chega para Samuel, é o Senhor que está me chamando? É o Senhor que está me chamando? Samuel diz, da próxima vez você responda, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E essa mesma resposta tem que ser minha, mais de 50, ou sua, que é jovem ainda, adolescente. Mas aí eu quero te chamar a atenção de que existe um tempo de maturidade para começar e existe um momento de transição. Em Números capítulo 8, nós temos ali Deus definindo algumas questões. E aí, quando eu leio o capítulo 8 do livro de Números, eu aprendo que Deus está nos ensinando sobre ordem, organização, propósito no caminho, naquilo que estamos vivenciando com Ele. Na obra de Deus, nada deve ser feito de maneira improvisada. Devemos oferecer ao Senhor o nosso melhor. A excelência deve ser o padrão daquilo que estamos fazendo. Quando dizemos que estamos fazendo para Deus, excelência é o padrão daquilo que oferecemos ao Senhor. Nesse capítulo de número 8, Deus está organizando o serviço daqueles que estarão se dedicando à religião em Israel, daqueles que estarão se dedicando ao culto, daqueles que estarão se dedicando aos holocaustos, às ofertas, ao transporte da tenda. Deus está determinando, Deus está ensinando, Deus está mostrando que no seu reino todas as pessoas são úteis, cada um tem uma missão e ele precisa, com excelência, cumprir essa missão. Aí então, quando eu olho para tudo isso, eu quero te convidar a ler no livro de Números, capítulo 8, versículo de número 22. Começa assim o versículo de número 22. O povo fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Assim, eles foram escolhidos para trabalhar na tenda sagrada, dirigidos por Arão e pelos seus filhos. O povo fez tudo. Lembrando de uma coisa, hoje nós não temos mais levitas, porque os levitas eram os descendentes da tribo de Levi. Mas toda a igreja é chamada a servir ao Senhor. Todos os cristãos são chamados a servir ao Senhor. Eu e você
devemos servir ao Senhor com os nossos dons, com os nossos talentos, com os recursos que Deus nos tem concedido. Então pense nisso. Além disso, nos versículos 23 a 26 de Números 8, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés: a lei a respeito dos levitas é esta: com a idade de 25 anos, cada levita começará o seu trabalho na tenda sagrada, e aos 50 anos deixará de trabalhar. Depois dessa idade, os levitas poderão ajudar os seus companheiros no trabalho deles na tenda, porém não serão responsáveis por nenhum serviço. Tempo de começar, tempo de parar. Mas não é de parar. Eu estou vendo aqui que eles não são descartados aos 50 anos, pelo contrário, eles continuam servindo, eles continuam orientando, eles continuam vivenciando essa experiência e eles estão de forma corajosa transferindo a responsabilidade para os mais jovens. Então, havia organização e equilíbrio no serviço, na obra do Senhor. Então, olha só que coisa linda que devemos aprender. A obra de Deus precisa de organização, há tempo de liderar, há tempo de preparar outros. E quando eu olho, Jesus também, ele formou novos líderes. Jesus chamou 12 para segui-lo. No início da igreja cristã, eu vejo as pessoas mais maduras levando consigo os novos, continuando o projeto de discipulado. Eu olho para Paulo e Timóteo, uma diferença de idade muito grande, mas pessoas abençoando pessoas. Como é que tem sido a sua caminhada? Você que tem menos de 50 tem respeitado o legado daqueles que têm mais de 50? Você que tem mais de 50 tem se colocado nas mãos do Senhor para continuar aprendendo e ensinando aos mais jovens? De que maneira nós estamos caminhando com Deus? De que maneira nós estamos caminhando com Deus? Lembrando, organização não significa descarte. Organização significa participação, formação de uma nova geração. Lembre-se disso. Plantar uma árvore, gerar filhos e escrever um livro. Deixar um legado que possa fazer diferença nesta nova geração. Estamos aqui por um tempo. Deus nos chamou a estarmos aqui por um tempo. Mas Ele tem algo maravilhoso preparado para nós na eternidade. Mas vivamos o dia que o Senhor tem nos dado, com sabedoria, dignidade, honestidade e obediência ao Senhor. Deus abençoe ricamente o seu dia.